nome é Sueli, eu venho de uma família muito educada, onde minha mãe e meu pai sempre deu muita educação para mim e para meus irmãos. E por conta de más amizades, eu parti para o mundo das drogas, para bebida, cigarro. Me envolvi com as drogas quando eu tinha 11 anos de idade, com 12 anos de idade já era viciada. Com uns 13 anos, 14 anos, eu já estava nas ruas caída. De início eu escondia. Só que com 15 anos, 16 anos, a minha mãe passando na rua, ela me viu caída. Na rua da minha casa. Ela me viu caída, ela achou que fosse um acidente, alguma coisa, só quando ela chegou, eu estava bêbada, drogada. E aí, daquele dia ali, eu não pude esconder mais. Eu me lancei, eu queria conhecer mais e mais e mais das drogas, da bebida. Eu já não tinha mais medo, eu não tinha mais respeito pela minha mãe. Eu já cheguei a agredir a minha mãe. Uma vez que eu estava bêbada e eu agredi a minha mãe fisicamente. Com 17 anos eu já me envolvi no tráfico, conheci uma pessoa no tráfico, fui mulher de traficante, traficava junto com ele, roubava junto com ele, aliciava menores, eu andava armada, eu andava com arma num bolso, droga no outro bolso. A gente construiu um império. Eram 2 bairros diferentes, onde todos os pontos de boca de fumo era meu e dessa pessoa que eu tinha esse relacionamento. O fato de eu andar armada, e se eu tivesse usado droga ou bêbada, eu apontava a arma para todo mundo. Eu queria matar, eu queria ver sangue, na verdade. Eu tinha uma vontade muito grande de ver as pessoas implorarem pela vida delas. Eu não tinha medo de ninguém, eu não tinha medo, era o contrário, as pessoas que tinham medo de mim. Eu estava em casa, do nada me vinha esse negócio na cabeça, vou sair para roubar. E aí eu falava com ele, vamos? Ele falava, vamos. Eu pegava a arma, ele pegava outra arma e a gente saía na rua. E aí vinha um negócio assim dentro de mim que eu falava, não, aquela pessoa ali vai ter que implorar pela vida dela. Eu queria celular, eu queria relógio, eu queria dinheiro, eu queria tênis, eu queria tudo. Quando a pessoa estava andando na rua, quando era para tomar um carro, eu queria o carro da pessoa. E se a pessoa tivesse cara de quem tinha dinheiro, a gente fazia um sequestro relâmpago ali na hora. Colocava a pessoa no porta-malas, saía com o carro andando para lá e para cá. Se tinha uma criança, eu ameaçava a criança para a pessoa me dar o que eu queria. Eu tinha costume de apavorar as pessoas. Eu batia, eu dava chutes, eu dava coronhadas, só para ver o desespero da pessoa mesmo. Eu tinha uma mente criminosa. Eu tinha uma mente criminosa, eu tinha uma mente doentia. Às vezes eu acordava com gosto de sangue, eu queria beber o sangue de alguém. Eu queria ver o sangue de alguém escorrendo. Infelizmente, eu já cheguei a arrancar dedo das pessoas, já cheguei a amarrar em troncos de árvore para bater nas pessoas e ninguém cobrava nada de mim, porque eu era mulher de um traficante importante. E é uma vida de adrenalina. Eu era mulher de traficante, mas eu sofria. Eu sofria porque tinha muitas traições, eu era humilhada e ele me agredia tanto verbalmente quanto fisicamente. Ele chegava em casa já assim, entrando com tudo, já chutando a porta, ele me empurrava, ele me dava socos, ele me dava chute e ele me agrediu. Eu fiquei com hematomas no rosto, eu não saía de casa. Depois desse dia que ele me agrediu, eu não saía de casa até passar. Eu passava umas maquiagens assim, mas eu não saía de casa, que era para ninguém ver. Não queria que ninguém visse justamente por causa do status que eu tinha ali de mulher traficante. Eu não queria que ninguém me visse daquela forma. Nesse dia que ele me agrediu, eu fui para a rua, estava totalmente atordoada, assim, sem rumo. E nesse dia eu estava numa avenida e estavam muitos carros passando e eu entrei na frente de um carro. Eu entrei na frente do carro, o carro chegou, bateu em mim, me bateu, pegou nas minhas pernas, me jogou para longe. Eu lembrava da minha mãe. Eu lembrava muito da minha mãe, eu lembrava dos conselhos, eu lembrava de tudo isso, mas não era isso que eu queria. Eu lembrava da minha mãe, eu via o rosto da minha mãe falando comigo. Todas as vezes que eu me encontrava com ela, que eu evitava encontrar com ela, já para ela não fazer perguntas da vida que eu estava vivendo, como que estava a minha vida. Então, às vezes que eu encontrava com ela, que ela me dava um conselho, eu não rebatia, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. E uma noite,
Eu junto com meu ex-marido, a gente perdeu uma quantidade de drogas. A gente era responsável, mas tinha uma pessoa acima da gente. Eles nos ameaçaram de morte, não queriam o dinheiro, eles não queriam que a gente trabalhasse dobrado ou triplicado para pagar aquela quantia. Eles simplesmente queriam tirar a minha vida e a vida do meu ex-marido. Era uma organização criminosa de São Paulo que nos ameaçou. Então, a partir daquele momento, eu senti medo. E eu comecei a ficar oprimida. Uma opressão muito grande, uma depressão bateu em mim e parecia que eu não ia sair mais. A partir daquele momento, eu acho que era o que faltava para eu ouvir a voz da minha mãe, que na verdade era a voz de Deus. Quando eu lembrava dela naqueles momentos que eu estava ali oprimida, dentro da minha própria casa, que eu não podia pôr o pé na rua, porque se eu colocasse e eles me vissem, eu morreria. Então eu comecei a lembrar das coisas que ela me falava. Eu comecei a lembrar dos conselhos. Eu lembrava da voz, a voz dela vinha no meu ouvido. E eu falei, chega. Eu falei, não posso mais viver desse jeito. E aí eu liguei para ela, porque eu não tive outra opção. Eu liguei para minha mãe. E eu liguei para ela, expliquei o que estava acontecendo. E naquela noite ela me deu um conselho que só mãe consegue dar. E ela falou para mim que eu achava que eu não tinha mais oportunidade, mas eu tinha. Ela falou, você acha que você não tem, mas você tem opção, você tem oportunidade, eu já falei para você, eu já mostrei para você, você tem. E eu enxerguei uma porta, que é a porta da Igreja Universal. Eu falei, minha mãe fala tanto, né, que a vida mudou, a vida da minha mãe mudou, a vida da minha família mudou, só eu que não enxergava. O meu primeiro dia na igreja, só chorava. A pregação no primeiro dia, ela caiu para mim como uma bomba. Era a verdade que eu precisava ouvir. Quando eu entrei na igreja, eu olhei para o altar e eu me vi com a vida transformada. Eu me vi lá em cima do altar com uma vida diferente. Então eu saí nesse primeiro dia da igreja já sentindo algo diferente. Eu vi que eu tinha outra oportunidade, que eu podia, minha vida estava lá em cima, só me esperando. A vida chega de ser humilhada, chega de apanhar, chega de ser ameaçada, chega das pessoas terem medo de mim. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, eu quero ser respeitada, eu quero poder andar na rua de cabeça erguida, coisa que eu não fazia, eu quero poder andar com a minha família, eu quero poder andar, eu quero Deus na minha vida. Eu tive que largar muitas coisas. Eu tinha status, eu tive que deixar casa, eu tive que deixar carro, eu tive que deixar moto, eu tive que deixar dinheiro. Eu deixei tudo aquilo, eu sacrifiquei. Foi quando eu resolvi me batizar nas águas. E eu desci na igreja, eu fiquei lá na igreja, e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e aí o pastor apareceu. Aí, quando o pastor apareceu na minha frente, eu falei, pastor, quero me batizar nas águas. Aí ele olhou assim para mim, tem certeza? Falei, tenho, pastor, porque eu tô cansada de ser essa criatura que eu sou. Eu tô cansada de ser esse monstro, eu quero ser outra pessoa, eu quero nascer de novo. E aí ele foi lá, pegou o roupão, trouxe para mim, e ele me batizou à tarde. E quando eu caí nas águas, eu levantei chorando outra pessoa. Tudo de ruim que eu fiz tanto para as pessoas quanto para mim ficou ali. Ele me deu um abraço e ele falou, agora é vida nova. Agora só depende de você, o primeiro passo você deu. E aí eu me troquei, fui para casa molhada. Eu falei, eu já andei de tantas formas na rua, já andei bêbada, já andei drogada, já andei armada, o que tem andar molhada? E eu fui para casa, feliz. Eu cheguei em casa com um ar diferente. Eu entrei na minha casa, foi diferente. Me olharam diferente. E aquilo para mim foi uma felicidade muito grande, porque eu sabia que naquele momento eu tinha recebido o perdão de verdade, o perdão de Deus. Eu pedi perdão para todas as pessoas, para todo mundo que eu fiz mal. E a partir daquele dia, eu falei,
agora eu preciso saber quem é Jesus de verdade. Eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu só ouvia falar, eu ainda não o tinha dentro. E eu ouvia falar e eu via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e o pastor falava do Espírito Santo, da importância de ter o Espírito Santo, que só o Espírito Santo que trazia paz, que trazia felicidade, que trazia o sossego para a pessoa, que trazia o sossego para a sua alma, para a minha alma, e a minha alma precisava de sossego, ela precisava sossegar. E num dia, na busca, eu me humilhei, eu caí de joelhos no chão, porque eu não queria mais nada. Eu só queria ter o Espírito Santo. Eu não queria mais nada. Não era apalpável, se fosse seria mais fácil, mas era o Espírito de Deus que eu queria. Eu senti que ele entrou, que ele já não estava mais aqui do meu lado e que ele estava dentro. Eu chorava, eu sentia uma paz que eu já não sentia há muito tempo. E eu sorria, eu dava risada, conversando com Deus, eu dava risada. Buscando ali, na oração, eu dava risada assim. Não eram aquelas gargalhadas altas, né, claro, mas eu sorria falando com Deus. Dentro de mim era uma felicidade muito grande, inexplicável. Naquele momento que ele entrou dentro de mim, eu sabia, eu tinha certeza de que a partir daquele momento ali eu seria feliz de verdade. Eu falei, eu não mereço. Eu não mereço isso, eu não merecia. E mesmo assim, o Senhor veio, e mesmo assim o Senhor entrou, e mesmo assim o Senhor está dentro de mim, mesmo sabendo o quanto eu era falha, mesmo sabendo o quanto eu fui errada, mesmo sabendo que eu te dei as costas, mesmo sabendo que eu te neguei várias vezes. Ele entrou. E eu queria salvar, eu queria ajudar as pessoas, eu queria apresentar Jesus assim como ele me foi apresentado. Eu queria que as pessoas conhecessem o mesmo Deus que eu conheci. Eu queria levar vida para as pessoas, eu queria levar mudança para a vida das pessoas. Eu sentia, a partir daquele momento, eu senti uma necessidade muito grande de ganhar almas. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi quando eu conheci Jesus de verdade. Foi quando eu conheci a vida, foi quando eu sabia que não era o meu fim. Foi quando eu enxerguei que eu poderia ter uma vida diferente. Quando eu enxerguei uma porta aberta, que foi a porta da Igreja Universal, onde eu conheci Jesus de verdade. Hoje a minha vida é de felicidade. Hoje eu ando de cabeça erguida. Hoje eu entro nas comunidades para ganhar almas. Hoje eu sei o que é paz. Hoje a minha família está unida. Hoje eu agradeço a Deus porque eu tenho minha família que lutaram por mim, minha mãe lutou por mim, então eu agradeço a Deus por ela. E hoje a minha casa só tem paz, felicidade, harmonia. Hoje o Espírito Santo na minha vida, ele é simplesmente tudo. Não posso viver sem o Espírito Santo. O que ele fez por mim ninguém faria. Ele foi a mão que estava estendida para mim o tempo todo e eu não via. E quando eu enxerguei, eu segurei e eu não vou soltar. Ele é meu tudo, é ele que me traz felicidade. Eu vou sempre ter um espaço para ele. Ele teve um espaço para mim. Ele teve misericórdia de mim. Ele na minha vida é tudo e eu sem ele sou nada.